meus nobres, como vocês estão? Eu sou Marcos Bossolon, escritor, roteirista, ator, agora o youtuber mais sexy do planeta. E hoje, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leituras do Wattpad, um quadro aqui onde a gente lê o primeiro capítulo de algum livro do Wattpad e a gente comenta um pouco sobre ele, a gente faz um react, a gente às vezes faz umas piadas e a gente dá uma analisada aí, se der, a gente dá umas dicas de escrita, mas também quem somos nós para ficar falando como as pessoas devem escrever, não é? A gente vai ler mais um livro aqui hoje. Se você quiser pular alguma parte desse vídeo, aqui embaixo ó, tem momentos que você pode pular para um momento específico, tá? Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você já dar um gostei e se inscrever aqui nesse canal, porque às vezes a gente se esquece de se inscrever, a gente se esquece de dar um gostei. Então já deixa um gostei agora, porque aí se você não gostar do vídeo realmente depois, você com certeza vai se lembrar de digitar aí um dislike, tá? Beleza? Antes da gente começar, vamos dar aí uma palavrinha para os nossos queridos e amados patrocinadores. Você já se pegou olhando para sua estante de livros e perceber que não sabe o que ler? Já aconteceu de você ler um livro que todos diziam ser bom e se decepcionar completamente? Você já foi até ruínas antigas à procura de respostas, mas não encontrou nada? Você quer um drama denso, com reflexões que vai levar para a vida toda, não é? Então você precisa ler o meu livro. 70 vezes 7 é um drama religioso e policial que tem muitas reflexões boas que vai fazer você pensar e repensar a sua vida e as suas relações. Ele conta a história de Matheus Vieira, um policial que 15 anos depois de ter a esposa assassinada é nomeado como diretor de uma penitenciária. O que ele não sabia é que o cara que matou a esposa dele seria um dos prisioneiros que ele teria que tomar conta. E agora o Matheus está dividido entre perdoar esse homem ou se vingar por ele ter tirado tudo que é mais precioso para ele. Então se você gosta de um drama, de uma história bem emocionante, eu acho que você vai gostar de 70 vezes 7. Que está em e-book na Amazon por R$ 6,99 ou se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler ele inteiramente de graça. Então corre lá na Amazon e confira o meu livro que você com certeza vai amar. E o livro que a gente vai ler hoje, rapaziada, é A Sombra do Condenado. Foi escrito aqui por Jader Miani. Se eu não me engano, eu acho que ele é um inscrito. Ele veio no meu Instagram, né, e elogiou aí o nosso vídeo, então muito obrigado aí, Jader. E ele pediu para eu dar uma olhada aí no livro dele, e é isso que a gente vai fazer hoje. Jader Miani é um escritor viciado em histórias de terror, suspense e thriller. Isso aí eu já gostei, hein? Eu gosto bastante de terror, principalmente livros de terror, são muito bons, assim. Caso vocês não saibam, eu tenho um livro de terror que tá no Wattpad que chama Jogos Psicóticos, que um dia em breve, se Deus quiser, logo mais vai ter um e-book dele também, até um livro físico. Mas vamos parar de falar aí de Jogos Psicóticos, vamos falar aqui sobre A Sombra do Condenado. O estranho vaga condenado a seu fardo maldito, quando a sombra paira sobre a próxima vítima. Seu destino trágico é evitar que a maldição se liberte. Eu já gostei da sinopse aqui. Ela é bem sucinta, ela é bem curta e ela é bem misteriosa. Digna de livros de thriller, de suspense, de terror, assim. Tudo de novo em outro lugar. O casal saiu da taverna cantando. O homem sorria por dispor de algumas moedas de prata e a mulher por guardá-las no bolso do vestido. Desde que chegaram ao pequeno povoado, ela nunca havia visto tantos homens carregando tanto para gastar. Com os quartos todos ocupados, convenceu o cliente a irem até o estábulo dos fundos do terreno. O estranho acompanhou o casal à distância. Vestia uma capa escura de couro que protegia da chuva e mesclava sua silhueta às sombras. Aguardou os dois entrarem e se esgueirou até a entrada. O viajante tentou beijá-la enquanto, em um só movimento, ela esquivou e abaixou as calças dele. Ela já quer ir logo pro negócio, né?
quando o rapaz é mais romântico. Não é uma dica que eu tô, viu? Tentar beijar a meretriz, a profissional do sexo. Não é muito bom. A menos que você seja o primeiro cliente dela. Aí talvez até considere. E seja uma de luxo. Porque as de luxo elas são mais limpas, tá? O que eu tô fazendo? Dando dica de como você vai fazer com uma... Enfim. Você não é mais o mesmo. Sussurrou a voz do estranho. Ele ignorou. Com o tempo, aprendeu a colocá-la em um recanto isolado da mente, mas se tornava frequente a dúvida sobre os pensamentos. Será que o mundo precisava dele? Talvez fosse melhor deixar as coisas serem como são. Os primeiros gemidos falsos de prazer espantaram o breve devaneio. Como assim falso? Porque quando eu fui com uma garota, mesmo pagando, não era falso não, ela jurou pra mim que era verdadeiro. Preciso acabar com isso, pensou ele. O destino dela era inevitável. O único motivo para aguardar seria o alívio na consciência, mas há tempos também perdera qualquer esperança de redenção. Esqueirou-se por trás do viajante e o acertou na cabeça com o cabo do punhal. Devido à força ou ao álcool, o homem tombou antes de o piscar. O estranho avançou com as mãos na garganta da mulher. Encarou o horror nos olhos dela enquanto sufocava seus gritos. A jovem sentiu o punhal atravessar por entre as costelas até perfurar o coração. O estranho não conseguiu desviar o olhar do rosto suplicante. Se rendeu à tristeza e a lágrima solitária escorreu pela face. Não sabia até quando suportaria o fardo de ceifar vidas inocentes. A obstinação diminuía a cada dia e chegava a hora de sucumbir diante de toda a dor que carregava. Arrancou e limpou o punhal na roupa da pobre alma. Retirou a capa de couro e enrolou com cuidado junto à lâmina. Antes de sair, pegou emprestado algumas moedas de prata do homem desmaiado. Guardou a capa em uma bolsa presa ao seu cavalo. Entrou na taverna e sentou junto a viajantes. Após 2 rodadas de bebida, ninguém perceberia o rosto estranho no grupo. O sol nasceu como sempre, porém, pelo segundo dia, no intervalo de uma semana, encontraram uma mulher sem vida e sem qualquer sinal do culpado. Os boatos corriam rapidamente, logo o pânico se instalou. Um assassino perambulava pela noite em busca de sangue quente. Na tentativa de conter os ânimos, o capitão do destacamento de 2 soldados havia dito aos moradores, um dia antes, que a primeira morte fora obra de um criminoso de guerra. Não há nada a temer, repetia ele. Porém, no andar de baixo, o dono da taverna o aguardava furioso. O capitão desceu, trajado a rigor, a tempo de ouvir o homem gritar aos soldados que sabia se tratar de um covarde, mas era novidade ser também um mentiroso. Uma coisa que eu quero elogiar nessa escrita é como o autor ele vai apresentando os personagens e vai mostrando pra gente características psicológicas dos personagens sem dizer claramente essas características. Igual o assassino, né, que é o estranho, a gente sabe aqui que ele ouve essa voz, a gente sabe que ele não gosta muito de matar, não gosta muito do que ele faz, mas ele é bom no que faz, porque as ações mostram isso. E aqui, no caso do capitão, a maneira como ele fala aqui, que ele diz que a morte foi por um criminoso de guerra e que não há nada a temer, mostra que ele é meio que um profissional meio ruim, ele não está muito interessado em desvendar aqui o mistério, pelo menos é essa a sensação que passa. Isso se confirma um pouco quando aqui embaixo a gente vê que o outro personagem que mostra pra gente como ele é, não é o autor que tá falando, esse personagem aqui é um covarde e um mentiroso. Não, ele coloca a gente na perspectiva do outro personagem que olha pra ele e fala, putz, esse cara, além de covarde, é um mentiroso. Então não é como se, por exemplo, o autor virasse e falasse assim, o capitão falou pros soldados que se tratava de um crime de guerra, porque ele é um covarde e é um mentiroso também. Não, ele fala isso e depois fala, o fulano lá não imaginava que o cara, além de covarde, era um mentiroso. Percebe que é a mesma informação que o autor nos deu, só que ele deu de uma maneira que contribui na narrativa. E a gente tem aquela sensação gostosa de que a gente está desvendando o personagem. O que aconteceu? Perguntou ao taverneiro. Fui dar comida aos cavalos e achei uma das meninas mortas. E qual a outra? Não é coincidência, respondeu ele gritando e gesticulando agitado.
Nossa, eu fiz certinho agora. Você tem que fazer alguma coisa. Primeiro, peço que baixe o tom de voz. O capitão deu uma volta e sentou-se apoiando os cotovelos na mesa. Um dos soldados vai buscar o corpo. Alguém da capital chegará em breve para ajudar. O homem cerrou os punhos, fechou o semblante e permaneceu imóvel. O senhor pode ir, ordenou o capitão em tom ríspido. Espero não ficar sem putas até esse alguém chegar ou o nobre capitão vai dormir com as éguas. Resmungou o taverneiro antes de sair batendo a porta. Bastante informação nesse diálogo, porque a gente já sabe aqui que o capitão, ele é meio preguiçoso, ele quer que alguém da cidade, alguém da capital venha. E o taverneiro, com esse diálogo, ele já mostrou uma coisa, que tipo assim, se eu ficar sem putas, o capitão vai ter que dormir com as éguas. Ou seja, se ele matar todas as minhas garotas, você não vai ter ninguém para transar. E isso já deixa claro que o capitão, além de ser um preguiçoso e um medroso e um mentiroso, ele é um cliente. Ele é alguém que frequenta ali aquele ambiente que dorme com as garotas de programa. O capitão corrigiu a postura e enterrou o rosto entre as mãos. Pensou e pensou, refletindo sobre qual dos dois soldados iria enviar. Entre o imbecil que perderia o cadáver pelo caminho e o novato que desmaiaria ao ver de fundo, decidiu ir ele mesmo. Outra coisa que mostra aqui é que não é só o capitão, os outros soldados também são incompetentes, pelo menos na visão do capitão. Ao ver o corpo frio e sem vida da mulher, o capitão poderia cair em desespero diante do problema em suas mãos. Ao invés disso, foi tomado por licitação de uma caçada. Naquela noite e nas próximas duas, ele foi à taverna. Sentou-se em um canto, bebeu e observou. A servente informou que 10 viajantes haviam chegado nos últimos dias. Metade havia ido embora na manhã do assassinato. 3 deles ela não viu na noite seguinte, restaram 2. Um era alto e forte, não mataria com uma estocada certeira no coração. Focou a atenção no outro, ordenou ao novato para segui-lo dia e noite. Algo lhe dizia que o culpado não fora embora e atacaria novamente. O estranho acordou com a bela ressaca, mas confiante de que não seria encontrado. Não antes de acabar sua tarefa. Em breve seria a lua cheia, o último ciclo. Apenas mais uma e iria embora para começar tudo de novo em outro lugar. A lua crescente anunciou a próxima condenada. Viu a sombra sobre a menina e o coração estremeceu com repulsa e ódio de si mesmo. Seguiu-a por 3 dias. Ela não tinha paz. Fora criada por um ferreiro, o sujeito desprezível a tratava como um animal. Ainda assim, a garota carregava um sorriso todas as vezes que a via. Poderia ter tirado a vida dela desde a noite que a encontrou, porém não era mais o mesmo. A obstinação foi substituída por resignação. Quem lhe deu o direito para interferir nas coisas do mundo? Que seja como deve ser, mas também não se imaginava indo embora e abandonando o fardo. Era tudo o que fez a vida inteira. Não havia nada lá fora além de carregar essa tarefa maldita. Faltando 2 noites para a chegada da lua cheia, aguardou o ferreiro a ordenar para buscar lenha. O sujeito não conhecia a piedade, raramente a deixava descansar. A menina foi até os fundos da propriedade, que fazia limite a um bosque. O estranho a espreitava. Vestia capa de couro de tom escuro e esverdeado que se misturava ao limo e à lama. Pensei que fosse desistir. A voz sussurrou. O estranho retirou o punhal e aguardou a criança passar correndo em direção à pilha de lenha. Observou o corpo frágil se esforçando para carregar mais do que deveria. As pernas vacilavam como gravetos sustentando um cavalo. Um alvo fácil, pensou. Porém, a culpa o fez hesitar. Você sabe o que vai acontecer se não fizer nada? Aquilo sussurrou em seu ouvido. Esforçou-se para não dar atenção à voz. Jurou a si mesmo. É a última vez. Mas nenhuma criança teria o sangue derramado por suas mãos. Ao levantar, saindo da tocaia, mal deu 2 passos e sentiu a pancada nas costas. As copas das árvores giraram como borrões turvados. Arfou e queixou, puxava o ar tentando respirar. A escuridão o abraçou. Acordou em uma cela onde 3 homens o observavam. O mais velho abriu a grade. Entrou e lhe acertou um chute na face. O estranho cuspiu sangue nas botas lustradas em retribuição. Não precisa agradecer por sua vida. A morte seria muito para um verme que merece apodrecer vivo, disse o capitão, virando-se satisfeito e fechando a cela. O estranho não tinha palavras.
Seria inútil tentar explicar, nunca acreditariam. O capitão e um dos guardas deixou a sala, restou apenas o que tinha cara de imbecil. Você tem que me soltar, armaram pra mim, implorou o estranho, agarrado à grade. Cala a boca, você estava com a arma, não sou burro, respondeu o soldado. Insistiu mais algumas vezes, mas o sujeito, como todo estúpido, obedecia a ordens com perfeição. Não lhe restava alternativa, dormiu e aguardou. Por muitas vezes temeu a chegada desse dia. Em vez de culpa pelo fracasso, encontrou paz consigo mesmo. O alívio preenchia o peito ao se livrar da responsabilidade de interferir no destino. A primeira noite se foi. Dessa não passaria. Não se surpreendeu quando, no meio da madrugada, o caos irrompeu do lado de fora. Gritos de agonia e o farfalhar de fogo, o retrato do inferno parecia pintado nas ruas da pequena vila. O soldado imbecil apareceu, o uniforme cheio de sangue, as mãos tremendo e os olhos congelados. O pobre coitado achou que, caso seguisse ordens a vida toda, morreria sem ir de encontro ao demônio. Por azar ou ironia, um demônio veio ao seu encontro. Me tira daqui! Gritou o estranho. Os dedos do soldado tremiam tanto que a chave não encontrava o caminho da fechadura. O estranho a tomou e abriu a cela. A criança é um demônio! O capitão foi devorado vivo! Disse o soldado com os olhos fixos fitando o vazio. O estranho o deixou definhando na loucura. Lá fora encontrou a lua cheia e a maldição que deveria evitar. Pessoas devorando umas às outras, tripas sendo arrancadas por mãos nuas e jogadas para o alto, junto a sangue e fezes. O novato arrastava a metade que sobrou do capitão, enquanto a atendente da taverna servia-se de um viajante. Em meio ao terror, a criança se aproximou e estendeu a mão. Aquilo convidava para um passeio macabro. Ignorou o convite. Ela se apoiou nas pontas dos pés e sussurrou em seu ouvido. Não fique triste. Você é só um homem. Ele olhou nos olhos daquele demônio e, com as duas mãos, sufocou o pequeno corpo até esmorecer. Em nenhum momento a criatura desfez o sorriso infernal da face da criança. O estranho chegou ao vilarejo, acreditando estar próximo de abandonar o fardo. Não restava esperança. Apenas atrasava a chegada de um fim inevitável. Agora iria embora, carregando a certeza de ter nascido condenado a acompanhar aquela maldição. Perseguia a sombra de um demônio, sem perceber que era a sombra que o seguia. Logo começaria tudo de novo, em outro lugar. Uau! 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 Raramente a gente encontra um livro no Wattpad que a gente fala, putz, esse é bom, hein? Acho que tem poucos livros que eu li no Wattpad que eu falei, cara, esse é um livro que eu compraria, um livro físico. Esse é um livro que merece, assim, ter uma versão física. Eu gostaria de um dia ter uma versão física dele na minha estante. Então, Jader, se um dia você publicar esse livro físico, me avisa que eu vou querer comprar, tá? Eu não sei muito o que falar. Esse livro é muito bom, eu gostei muito. Eu acho que vale muito a pena ler o livro. Parece ser uma boa história, um bom suspense, um bom terror, aqueles gostosos de ler. A escrita não é difícil, a escrita é muito fácil de você ler, ele escreve muito bem. Você não se perde na leitura, como eu falei em alguns livros, alguns vídeos anteriores. Tem leitura, tem pessoas que escrevem que a frase é muito longa e você se perde no meio raciocínio. Isso não acontece aqui, mesmo em algumas frases longas, a gente consegue manter o raciocínio, a gente consegue entender bem. Então a escrita é muito gostosa, é um suspense muito bom, ele sabe construir o suspense, ele sabe deixar a gente no suspense, ele sabe deixar a gente questionando, tipo assim, por que ele tá fazendo isso? O que acontece se ele não fazer? E aí lá pra frente o livro vai dando as respostas. E ao mesmo tempo a gente começa a querer saber, putz, tá, mas e agora? Que eu já tenho essa informação, o que vai acontecer depois, como ele vai se livrar disso. Em um capítulo só, ele já fez a gente questionar sobre quem é o personagem, sobre quem seria o protagonista, o que acontece, por que ele tem que fazer isso, o que acontece se ele não fazer, e ele vai mostrando isso aos poucos. E aí a gente vai olhando e falando, caraca, era isso. Então a gente começa a pensar, putz, ele é mal? Não, ele não é mal, ele é bom, só que ele tá fazendo coisas ruins por alguma coisa. Alguma coisa ruim tá mandando ele fazer isso. Só que aí depois você vai descobrindo aí que tem um motivo pra ele fazer isso, não é algo loucura dele. E você fala, putz, cara, então é como assim, não pode ser bom mesmo. Ele não pode ser um personagem bom.
ele tem que fazer coisas ruins, e aí você vai entendendo isso. Esse livro é um achado precioso que eu recomendo todos a lerem. E é isso, a minha nota para esse livro vai ser 10 de 10, vale muito a pena. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá ler A Sombra do Condenado, vale muito a pena. Acho que é um dos melhores livros, acho que é o melhor livro que eu li aqui nessa série, aqui nesse quadro até agora. Pelo menos nessa primeira temporada. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de conferir também o meu livro, 70 × 7, que tá lá na Amazon, o e-book dele, por R$ 6,99. E se você chegou até aqui, já deixa aqui um gostei aqui. Aproveita que você tá aqui, já vou deixar aqui 2 vídeos aqui de recomendação para você. Um deles é o capítulo anterior aqui do Leituras pro Wattpad, que também tá muito legal. E o outro é um vídeo que você também vai gostar muito, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração de todos e até mais.